Voltamos. Então vejam, a gente está falando aqui da questão 4, né? Vamos voltar para a questão 4. Coloca lá, formação profissional dos professores apresenta grandes desafios, envolvendo mais do que prover conhecimentos. É preciso vivência de experiências que contextualizem o conhecimento que o professor constrói. Nas afirmativas abaixo, referentes à atuação profissional dos professores, identifique verdadeiras que forem verdadeiras e com F as que forem falsas. Bom, antes de mais nada, também vou fazer algumas anotações aqui. A gente tem que entender que a formação do professor, quer dizer, isso é muito fácil, né? Ela vai se constituir em formação inicial e formação continuada, não é? Hoje os autores, exemplo, Pirrenot, defendem o professor que é um gestor da sua formação. O professor gestor comprometido, né? Então, gestor da sua própria formação. A gente sabe também que dentro de um sistema educacional, na verdade, dentro da instituição escolar, o coordenador, do ponto de vista aí pedagógico, o coordenador pedagógico é aquele que tem a grande responsabilidade de auxiliar o professor no seu dia a dia, na sua prática, e que acaba também auxiliando o professor na sua formação continuada. Formação continuada, ela não ocorre apenas em cursos, ela ocorre no dia a dia também, naquilo que se promove dentro da instituição, nas aprendizagens práticas, que envolve planejamento, participação em órgãos colegiados, ensino, avaliação, discussões, projetos interdisciplinares, não é? E o que acontece aqui é o seguinte, nós vamos ter o que alguns autores valorizam muito, inclusive, vou colocar aqui o José Contreras, né? O Libânio, o próprio Pirrenot, a Selma Pimenta, todos os autores que trabalham que escrevem, né, sobre formação do professor e tal, todos eles vão defender a ideia de profissionalidade. Ou seja, o professor, ao longo da sua carreira, ele precisa desenvolver a sua profissionalidade. Vejam, o professor é o profissional da educação, não é? O professor é o profissional da educação. Atua dentro de uma instituição formal para cumprir objetivos claramente definidos, formar o sujeito. Beleza. Só que nós não queremos hoje do professor apenas profissionalismo. De acordo com esses autores, existe uma diferença entre profissionalismo e profissionalidade. O profissionalismo diz respeito ao professor encarar de forma comprometida o seu cotidiano, mas está ligado a uma ação repetitiva, rotineira do cotidiano. Então, profissionalismo, transmitir conteúdos, dar aula, planejar e dar aula. Só que a escola, ela se move e ela é influenciada de acordo com as demandas externas. De um ano para o outro, eu posso ter alunos totalmente diferentes para serem atendidos. Eu posso ter crise econômica, social, eu posso ter mudanças culturais, eu posso ter mudanças institucionais. E se o professor está apegado a uma única forma de trabalhar que constitui o seu profissionalismo,
ele vai ter dificuldade de entender, de se adequar, de assimilar um novo contexto. Por isso, esses autores, Perrenot, Pimenta, Contreras, Libânio, dentre outros, passaram então a trazer o termo profissionalidade. O professor, no seu dia a dia e na gestão da sua carreira, no seu dia a dia de trabalho, na construção do seu lado profissional, ele tem que buscar sempre o quê? Versatilidade, adquirir conhecimentos, cada vez mais competências, capacidades que deem ao professor versatilidade, capacidade de refletir em cada contexto, em cada situação. E aí a gente chega na ideia de profissionalidade, ok? Então isso é um ponto que tem sido muito cobrado em provas. Não é dessa questão especificamente, né? Eu estou aproveitando a questão para falar disso, mas tem sido muito cobrado. Então a profissionalidade, ela é construída diariamente a partir de uma postura proativa do professor, proativa de ação, reflexão, ação. A profissionalidade se constitui a partir não apenas vamos dizer assim, do enfrentamento do cotidiano. No caso, todos os dias eu planejo aula e vou para a escola, transmito conteúdos aos meus alunos. Não é isso. A profissionalidade é um conceito mais flexível, né? Para que o professor constitua sua profissionalidade, isso aqui é fundamental: reflexão, ação, reflexão, ação. Reflexão é a capacidade de pensar criticamente em cada caso. Capacidade de assimilar, de pensar, de refletir criticamente sobre cada caso e encontrar a melhor forma de agir. Então, o professor profissional, apenas professor profissional, ele age, segue normas, mostra comprometimento, mas de forma mais rígida, tá? O professor que constitui a sua profissionalidade, ele é mais versátil. Ele consegue ter mais recursos para resolver problemas no dia a dia, tá bom? Então eu queria trazer isso aqui para vocês, porque é algo muito discutido, os textos trazem, várias questões trazem. Logo, qual é o termo que nós vamos utilizar? Profissionalismo? Não. Nós vamos dar mais valor à profissionalidade do professor. Bom, voltando para o exercício, a gente tem que julgar aqui verdadeiro ou falso, não é? Então, vejam, não cabe aos professores a responsabilidade pelo desenvolvimento das capacidades individuais dos alunos. Então, isso não é problema do professor, né? Responsabilidade pelo desenvolvimento das capacidades dos alunos. Lógico que é. Lógico que é. Por quê? O aluno desenvolve suas capacidades a partir daquilo que ele aprende. Só que eu tenho que entender que o professor precisa saber como o aluno aprende. Então, quando o professor tem uma concepção equivocada de aprendizagem, ele ensina mal e ele não ajuda o aluno a desenvolver capacidades. Quando que o professor tem condições de ensinar melhor? Quando ele tem uma concepção adequada de aprendizagem. Se ele entender que o aluno constrói o conhecimento e ele precisa dar oportunidades para que essa construção ocorra, considerando o ritmo diferenciado de aprendizagem dos alunos, então esse professor consegue atuar de maneira mais adequada e ajudar o aluno, vamos dizer assim, com mais qualidade também, né? Então tudo vai depender da concepção de aprendizagem. A atuação dos professores... Bom, lá na prova tem gente que já gosta de, por exemplo, eliminar isso aqui, né? Então, ó, as duas que começam com o verdadeiro já estão fora.
E aqui vem o drama, né? Vocês vejam que se você faz isso, você resolveu a primeira, agora você só precisa resolver a segunda, não é? Porque aqui elas são iguais, ó. Aqui que está a questão, na segunda. Até porque a primeira é muito óbvia também. A atuação dos professores como profissionais restringe-se aos ambientes escolares. Olha lá. A atuação dos professores como profissionais restringe-se aos ambientes escolares. Campo específico de sua atuação profissional. Essa questão, gente, ela é polêmica, tá? Mas aquilo que eu falei para vocês, tudo vai depender de textos que foram trazidos nas sugestões bibliográficas. Por quê? Porque a gente pode, de repente, fazer uma varredura aí e encontrar autores que falam a atuação dos professores como profissionais não se restringe aos ambientes escolares. Não se restringe. Por que não se restringe, Vinícius? Porque o professor ele tem um papel pedagógico e político. Aquilo que o professor é dentro da escola é a sua atividade profissional, sua atuação profissional. Mas ele pode também atuar profissionalmente com a comunidade. Então, tem autor que pode dizer isso. Mas, nesse caso, a banca não considerou assim. Ela considerou que quando o professor atua como profissional docente, ele atua dentro do ambiente escolar. Ou seja, a escola é o campo específico da sua atuação profissional. Tá? A questão é polêmica, a questão que chove recurso nela. Mas a banca considerou como correta, ok? Como correta. Isso porque provavelmente influenciado por um texto, por uma sugestão bibliográfica que foi dada e que considera essa afirmativa como correta, tudo bem? Ou que trouxe, né, essa afirmativa aí como, na verdade, já defendeu essa ideia em algum texto, algum autor, algum texto. Então, a banca deu como correta. Eu acho difícil nessas horas. Por quê? Porque aquilo que eu falei, se você faz uma varredura, eu, por exemplo, estou acostumado a ler autores e autores, eu não sei dizer agora exatamente qual é o livro, qual é o autor, mas cansamos de ver já autores falando que não se restringe a ambientes escolares. Ah, Vinícius, daí eu posso entrar com recurso? Vamos discutir um pouco a questão de banca, de recurso. Pode entrar. Eu sempre falo assim, você errou a questão? Entra com recurso. Ué, o máximo que vai acontecer é indeferirem. Entra com recurso. Só que, às vezes, a gente entra com recurso falando, ó, tá vendo? Tal autor fala isso. Aí a banca vai falar o quê? Ó, mas o autor que nós pedimos, o texto que nós pedimos, fala o que nós colocamos na questão. Tá bom? Então, isso que tem que tomar cuidado. A atuação dos professores dispensa sólido domínio, gente, de conteúdos e habilidades específicas da sua área de conhecimento? Lógico que não. Lógico que não dispensa. Então, falsa. A atuação profissional dos professores contribui para a formação do cidadão crítico capaz de participar das transformações sociais. Verdadeiro, não é? Aqui, nós temos aquela ideia de que o professor é um importante espelho para o aluno. Então, por exemplo, o professor que tem um papel de atuação política dentro da escola, política eu não estou falando partidária, estou falando professor que planeja, ele está dentro de conselho de escola, ele participa de eventos de conscientização, o aluno tem como referência, ele influencia. É a mesma coisa, professor alfabetizador que não lê. Professor alfabetizador que não lê, gente, influencia pouco seus alunos. Professor alfabetizador que lê, que é entusiasmado com a leitura, que está sempre com um livro, conversa com os alunos sobre as leituras que faz, ele também vai entusiasmar esses alunos. O professor é reflexo. Então, a atuação profissional dos professores, quando o professor atua com compromisso, com ética, quando ele respeita horários, quando esse professor ele se dedica para o aluno, quando o aluno percebe que ele preparou aula, ele fez pesquisa, quando ele é incentivador, quando ele tem visão positiva da realidade, ele influencia o aluno dessa forma também, ok? E uma outra coisa que eu queria colocar para vocês, que também aparece bastante em concurso, eu vou fazer aqui uma citação a Terezinha Rios, filósofa, né, e educadora. A Terezinha Rios traz para a gente as dimensões da competência
dos professores. Tá? Então, quando você ouvir falar de dimensões da competência, dimensões da competência, então a gente tem quais são as dimensões? A dimensão técnica, então é o professor saber conteúdos, saber o que ensina e saber apresentá-los a partir de uma didática adequada, esclarecedora, objetiva, tá? Técnica, o professor, a competência dele também tem uma dimensão política, ou seja, o compromisso não apenas com o ato pedagógico, mas com a questão social. Aliás, eu não formo um aluno apenas para tirar nota, eu formo um aluno para ser cidadão lá fora. Então, quando eu me comprometo com a formação do aluno dentro da escola, que é a atividade fim, né, de ensino-aprendizagem, na verdade eu estou comprometido com a sociedade na qual eu vivo, porque eu quero pessoas boas, decentes vivendo essa sociedade. Então, tá aí uma dimensão técnica, política, tá? Uma dimensão ética, por quê? Porque o professor carrega valores, defende o bem comum, e estética, que é a sensibilidade que o professor tem com o outro, com a questão pluricultural, o fato do professor não ser preconceituoso, por exemplo, o fato do professor valorizar outras culturas, valorizar o sujeito de acordo com a sua cultura e origem, ok? Então, a Terezinha Rios fala para nós as dimensões da competência, técnica, política, dimensão ética, dimensão estética, tudo bem? Alguns autores não vão colocar o estética, alguns autores dizem apenas técnica, política e ética, tá? Mas talvez as três principais sejam essas mesmo, técnica, política e ética. Lembrando que técnica diz respeito ao professor conhecer bem aquilo que ele ensina e ensinar bem também. Então, o professor, por exemplo, que consegue manter os alunos em disciplina não por imposição, mas por diálogo, porque ele estabelece um contrato pedagógico com o aluno, ele apresenta uma dimensão, uma competência técnica, capacidade de organizar e de manter uma gestão adequada de sala de aula, ok? Bom, vamos lá, mais uma questão. Olha lá, 5. O planejamento escolar não está desvinculado do contexto educativo global, não sendo a escola uma ilha no sistema educacional. O especialista ou professor, desculpem, não sendo a escola uma ilha, vamos ler certo, né, Vinícius? No sistema educacional, o especialista ou professor não deve concentrar toda a sua atenção no planejamento escolar. Analise as seguintes afirmativas. Bom, gente, a primeira coisa que a gente vê aqui é essa questão da participação do especialista, né? No planejamento escolar, o que nós queremos hoje não é uma escola que seja totalmente, vamos dizer assim, todas as suas ações sejam ditadas por um órgão hierarquicamente superior. Uma escola tecnicista dos anos 70, como que ela era planejada? O planejamento vinha todo lá de cima, do sistema. E os professores, as pessoas que atuavam, os supervisores, apenas cumpriam regras, normas. Então, um especialista em educação planejava, inclusive currículo e tudo mais, e a escola apenas cumpria aquilo como diretrizes rígidas e inflexíveis. Hoje, analisando a LDB, a gente vai ver que toda escola deve elaborar a sua proposta pedagógica, não é? E quando a gente fala que toda escola deve elaborar a sua proposta pedagógica, entenda-se, a escola, lá na LDB, ela tem que respeitar as regras do sistema escolar. Então, existem diretrizes, existe a própria LDB, existem orientações do sistema escolar, que vem do MEC, que vem do Conselho Nacional de Educação, que vem das secretarias de educação. Mas a escola também pode construir a sua identidade, configurar a sua organização com base em alguns aspectos definidos por ela mesma, pela equipe, coletivamente. Então, nós falamos que a autonomia da escola na elaboração da proposta pedagógica, do projeto político-pedagógico e do seu planejamento de forma geral é relativa. A autonomia é relativa, não é absoluta. A escola não pode fazer o que ela quer,
porque nós não estamos diante de uma escola autogestionária. Lembra? Escola autogestionária, ela se organiza em assembleias e ela está isolada. Ela não tem nada a ver com o poder público. Seria uma escola na concepção anárquica. A escola que nós temos não é autogestionária. Ela tem que respeitar regras, mas várias coisas ela pode decidir com base na sua própria realidade. Então, autonomia relativa, ok? O especialista é bem-vindo? Sim, como um consultor, como quem apoia a escola, como quem participa do conselho escolar para fazer orientações, né? Ele é importante, mas ele não pode sozinho planejar toda a escola. Tudo tem que ser feito de forma democrática. No entanto, vamos voltar, só aqui só um parênteses para a gente conversar um pouco sobre a questão, mas vamos voltar lá para ver qual é o objetivo desse enunciado. Ó, vou repetir, o planejamento escolar não está desvinculado do contexto educativo global. Tá? Então, essa questão, quando eu planejo a escola, eu preciso analisar o contexto. Por isso que vamos pegar lá, por exemplo, o Danilo Gandim, ou o Celso dos Santos Vasconcelos. Ó, vou colocar aqui, Danilo Gandim. O que ele nos ensina? Acho que aqui é um N, né? Primeira coisa, nós vamos fazer um planejamento? Vamos. Qual que é a primeira etapa? Diagnóstico. Ok? Opa, primeira etapa não. Nós temos que fazer um diagnóstico da realidade. Se você conhece bem o livro sobre planejamento do Gandim, você deve saber que existem os marcos e tudo mais, só que eu não vou fazer essa análise. Friamente, antes de planejar, eu tenho que entender o que eu tenho de informações, qual é a realidade, e essas informações vão subsidiar o planejamento. Não sendo a escola uma ilha no sistema educacional, o especialista ou professor, no caso aqui, quando ele fala o especialista ou professor, ele está considerando o conhecedor, né? Não deve concentrar toda a sua atenção no planejamento escolar. Analise as afirmativas. Vamos lá, então. Primeira coisa, gente. Primeira coisa. A escola deve organizar seu planejamento não à luz das orientações e diretrizes do sistema, pois isto a afasta da sua realidade, que deve ser objeto de sua ação e transformação. Está quase certa. Lembra que eu falei agora há pouco para vocês, a autonomia da escola é autonomia é relativa. Por quê? Ela tem que olhar, sim, para as orientações e diretrizes, mas ela também tem que olhar para a sua realidade. Ela também tem que olhar para a sua realidade e ela também tem que buscar a sua transformação a partir do seu contexto. Tá? As duas coisas. Então, quando fala a escola deve organizar seu planejamento não à luz das orientações, não, também à luz das orientações e diretrizes. Então, essa está errada. Consequentemente, a A já não pode ser, a B já não pode ser, a C já não pode ser. Fácil, não é? O planejamento escolar deve agir diretamente sobre a pessoa, com o objetivo de atender às urgências e atingir as grandes metas educacionais. Aqui, pessoal, vou trazer uma outra polêmica para vocês. Vamos supor que a gente está fazendo uma análise da questão lá na hora da prova e você é um conhecedor da educação. Você lê o planejamento, você já viu Paulo Freire falando de planejamento e políticas educacionais, você já viu Paulo Roberto Padilha, você viu Libânio, você viu Danilo Gandim, Celso dos Santos Vasconcelos, Selma Pimenta, Ilma Veiga, já leu todos esses autores. O que todos esses autores nos dizem? Que a escola, ela tem que definir no seu planejamento não aquilo que é urgente, mas aquilo que é prioridade. Muitos autores fazem diferenças entre urgência e prioridade. Urgência, pareceu algo urgente. Eu deixo a prioridade de lado e vou por urgente. Isso é sinal de escola mal planejada para esses autores. Tá? Por outro lado, a gente tem o Pirrenot, que defende a ideia de ter capacidade de agir na urgência, mas isso do ponto de vista do professor. O Pirrenot fala, em alguns textos dele, em obra também, agir na urgência
e diante das incertezas é algo que faz parte da formação do professor. O professor ele tem que estar apto para refletir, lembra da profissionalidade que nós vimos anteriormente? O professor tem que estar apto para refletir e tomar decisões na urgência e nas incertezas, porque a escola é ambiente instável. A escola não anda todos os dias da mesma forma, não é um ambiente harmônico, homogêneo, não. Ela é cheia de instabilidades, de conflitos, de problemas, e tudo isso acaba convergindo para a questão para a atividade fim de ensino-aprendizagem. Bom, mas aí, beleza, feito esse comentário, no caso do planejamento especificamente, é assim, enxurrada de doutrinadores vão dizer, é preciso dar valor e vamos dizer assim, importância às prioridades e não às urgências. Mas, aquilo que eu falo, a banca considerou urgências como correto. Tá? Ou seja, ela não fez um juízo de valor sobre a palavra. É como se urgência e prioridade fossem sinônimos. Mas você que estudou pra caramba, ralou e sabe tudo de educação, você falou, opa, urgência não cabe nesse caso. Tá? De repente a gente pode ter, né, pode ter havido aqui caso aí de recursos contra a questão, mas a banca considerou a questão correta, tá bom? Então, assim, só para você saber, o mais adequado aqui seria falar atender às prioridades, tudo bem? E atingir as grandes metas educacionais. Mas aqui deu como correto. O planejamento escolar não nega o valor e a necessidade do planejamento educacional. Um não limita ou elimina o outro, lógico que não. Porque, vejam, nós temos basicamente dois níveis de planejamento. Basicamente, tá? Vou ser bem, só para entender. Um nível estratégico e um nível operacional. Quando o MEC, junto com o Conselho Nacional de Educação, estão lá planejando políticas públicas e tudo mais, nós estamos diante de projeto ou planejamento educacional. O que eu quero para o sistema educacional brasileiro, para a educação brasileira. Então, desse planejamento educacional surgem políticas educacionais, medidas educacionais globais, tá? Aí, essas medidas, esse planejamento, ele interfere na forma como as escolas vão funcionar. Aí nós temos o planejamento dentro dos sistemas de ensino das escolas, que aí vai ser um planejamento mais operacional. Dentro da escola é bem operacional, ok? Bem operacional dentro das escolas. Então a escola precisa levar em consideração aquilo que se definiu nas políticas educacionais, nas políticas públicas também, trazer essas diretrizes, essas orientações e realizar o seu planejamento de natureza mais operacional. Então essa questão 3 está correta. Portanto, a letra D, ok? E por fim, a última questão que eu vou resolver com vocês aqui é sobre currículo, ó, a questão 6. O currículo escolar abrange experiências de aprendizagens, conteúdos, olha lá, que deverão ser abordados no processo de ensino-aprendizagem e também a metodologia ser utilizada para os diversos níveis de ensino. Já deu até uma definiçãozinha de currículo, né? Tem-se o currículo. Quem traz isso aqui bastante é o Libânio, né? Ele fala isso na obra, por exemplo, na obra dele, vou citar uma, que é a Gestão e Organização Escolar. Ele traz isso. Então, tem o currículo real, o currículo oculto e o currículo prescrito oficial. Em relação ao prescrito oficial, é correto afirmar. Vou falar rapidamente de cada um deles, dessa vez sem anotar, tá? Currículo, primeiro, o oficial. O oficial é aquele dado pelo sistema de ensino. Então, o sistema de ensino fala, escola, no caso, o sistema de ensino global, nacional, né? Então, o MEC fala, escola, vocês vão ter que ensinar isso, isso, isso e isso, ok? Aí, os sistemas de ensino dos estados e dos municípios, com base numa proposta nacional, eles criam também as suas propostas curriculares, né? A gente tem uma base nacional comum curricular. A base nacional comum curricular é o que deve ser ensinado para atingir quais objetivos, para desenvolver quais competências. É a base de tudo. Então, é o currículo prescrito, é o currículo oficial. O currículo real é aquele que acontece dentro da sala de aula.
Quando o professor planeja a aula dele com base no currículo oficial, ele planeja, ele já tem um entendimento daquele currículo, cada professor pode ter uma visão diferente em alguns pontos. Ele leva para a sala de aula e ensina aquilo que o aluno aprendeu é o currículo real. Uma coisa é o que o sistema quer ensinar, que ele falou, ensina isso aqui. Agora, aquilo que o aluno assimilou, construiu de conhecimento, aprendeu e levou para a vida dele é o currículo real, é aquele que se transformou em realidade. E o currículo oculto é aquele que não está prescrito nem nos programas, nem no plano de aula, no plano de ensino da escola, ou no plano de aula do professor, ou no planejamento curricular da escola, mas que interfere nas aprendizagens e na formação dos alunos. Então, por exemplo, quando o aluno chega numa escola que tem muita diversidade cultural, em que cada aluno tem um jeito de cabelo diferente, um jeito de falar, os alunos carregam para dentro da escola a cultura popular, a cultura do seu bairro, a cultura da sua família, essa culturalidade não está prescrita, né? Ali, por exemplo, o estilo de dança que o aluno gosta, o cabelo, a roupa, os termos, aquilo que ele fala, palavras, expressões que ele traz da cultura dele, isso não está no projeto curricular da escola, não está no plano de aula do professor, não está no material didático, não está no programa oficial, lá no caso na base curricular comum, mas influencia a aprendizagem e a formação do aluno na escola. Esse currículo é o currículo oculto. Normalmente é a expressão da cultura popular dentro da escola, ok? Até porque alguns autores críticos, como por exemplo Paulo Freire, vai dizer, se não fosse o currículo oculto, não haveria cultura popular na escola. Por quê? Porque a cultura elitista tende a colocar apenas aquilo que é de seu interesse para que a escola reproduza, transformando a escola numa instituição reprodutivista, não é? Então, o currículo oculto é muito importante porque talvez seja a única expressão da cultura popular dentro da escola, visto que os programas oficiais não se preocupam em levar para dentro da escola a cultura popular, ok? Bom, com base nisso, vamos responder. Então, é correto afirmar que se trata de um currículo que representa exclusivamente a relação cultural entre os atores envolvidos no processo educativo? Não, esse seria o oculto. Existe em toda a instituição de ensino, sendo elaborado por órgãos político-administrativos, igual para todos e serve de apoio ao sistema de ensino. Isso aí. Então, lá na LDB, se você for no artigo 26 da LDB, você vai ver o quê? Que nós temos um currículo, uma base curricular comum, que tem que ser respeitada por todas as escolas, e uma parte diversificada, que aí cada escola vai poder desenvolver e elaborar a sua. No caso, quando ele fala uma base curricular comum, ele está falando do currículo prescrito ou oficial, tudo bem? Que é a letra alternativa B. E depois, quando ele fala que apresenta somente a reação do aluno ante o que está sendo aprendido é o real, acontece unicamente dentro da sala de aula, na relação entre professor e aluno é o real também. Beleza, gente? Visto isso, ficamos por aqui. Mais de 1 hora para resolver 6 questões. Vinícius, pelo amor de Deus, precisa demorar tanto? Meu objetivo aqui é conversar com vocês. Não é simplesmente colocar o gabarito ali, a alternativa. É conversar, desenvolver esses conteúdos, para a gente abrir a cabeça, vamos dizer assim, a mente, para nos inserirmos aí dentro de um estudo sistemático agora para fazer a prova, ok? Então, lembre-se do que eu falei anteriormente, nós somos muito seletivos. É importante você ter alguém junto, um professor, alguém às vezes até um pouquinho mais experiente com relação a essas questões de concurso, para ajudar você a ver os temas sobre vários ângulos. Aí a gente se aproxima mais daquilo que pode ser cobrado pela banca. Galera, foi um prazer. Até a próxima. Como eu falei, espero ver vocês lá dentro do curso para a gente conversar, trocar e-mails, informações, etc. Até mais. Valeu.